Em uma outra aula da semana passada, que a gente introduziu esse assunto das casas. Isso é um assunto muito bacana, muito interessante de vocês verificarem o quanto as nossas casas elas também estão numa constante conversa com nós. A Fran estava na semana passada, realizou alguns movimentos bem interessantes também, né, Fran? Então, quem não assistiu ainda, tá no YouTube, tá gratuita, vocês podem assistir, tá? E vocês podem realizar os exercícios conforme está orientado lá. E hoje eu quero trazer para vocês, então, uma segunda parte, uma segunda etapa, que está relacionado com os sintomas da nossa casa. Bem-vinda, Adri. Então, o que são os sintomas da nossa casa? Se a gente for parar para observar, para pensar, a nossa casa é o ambiente onde a gente passa uma grande parte do nosso tempo. E muitas vezes esse ambiente está conversando conosco de diferentes formas, só que a gente não está atento ao que essa conversa nos pede, ao que essa conversa quer de nós. E hoje eu quero trazer um pouquinho para você sobre isso. Nada na nossa vida, a gente, acontece por acaso. Isso é muito importante a gente ter em mente. Nada do que acontece na nossa vida, e a vida inclui os ambientes onde a gente está, acontece por acaso. Nas nossas casas, existe uma conversa conosco também. Quando a gente está observando o lugar onde nós estamos, uma casa que tem muitos ruídos, uma casa que tem um excesso de umidade, uma casa onde de repente os aparelhos eletrônicos começam a parar de funcionar. Que tipo de aparelhos são? São aparelhos que servem para esfriar, para conservar comida? São aparelhos que servem para esquentar comida? São aparelhos que trazem o quê? Calor, frio. Então, tudo aquilo que a nossa casa nos traz, ela nos mostra metáforas de movimentos que são muito importantes a gente fazer. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, só trazendo o quê? Tudo aquilo que a nossa casa expressa, também a nível de sintoma, é a mesma coisa que o nosso corpo. Tudo aquilo que o nosso corpo expressa a nível de sintomas está expressando algum tipo de emoção reprimida. Todo sintoma físico é uma emoção reprimida. E na nossa casa, a gente pode verificar que existem muitos sintomas também. Esses sintomas muitas vezes estão relacionados também a emoções reprimidas. Emoções reprimidas da nossa vivência nessa casa e muitas vezes emoções reprimidas de outras pessoas que estiveram antes de nós nessa casa. No caso de serem casas alugadas, no caso de serem casas que foram compradas, que já tinham outros donos. Então, aqui, cada parte da nossa casa, cada móvel, cada parede pode guardar, sim, emoções reprimidas, que começam a ser expressas nesses sintomas. Quando a gente está numa casa que tem um excesso de umidade, sabe aquela umidade que diz, ah, é o inverno, mas puxa, aquela umidade que escorre a água das paredes, que mofa a casa, aquele tipo de umidade que é o quê? Excessiva. Tudo aquilo que mostra excessivo tem alguma coisa por trás. E desde a perspectiva da sistêmica, a gente compara o que? A umidade com emoções relacionadas a lágrimas, a tristezas, a dores. Não tem gente até que diz a parede chora, a parede está chorando. Já não ouviram falar essa expressão? É uma coisa tão sutil, tão simples, mas que existe uma conexão aqui com o que está acontecendo naquela casa no nível inconsciente. Então, de fato, casas que expressam uma umidade excessiva estão trazendo emoções reprimidas relacionadas a tristezas que não foram vivenciadas. Quando a gente fala de emoções reprimidas, também é muito importante observar que por trás dessas emoções reprimidas, geralmente a gente encontra um ou vários excluídos. Então, percebam vocês, como vocês ficam diante dos sintomas da casa de vocês. É a mesma metáfora daquilo que um dia aconteceu com esse excluído, essa emoção e alguém mais do sistema. Como você fica diante de uma parede úmida da tua casa? Você fica incomodado? Você fica irritado? Caramba, vou ter que limpar isso aqui. Ah, mas que incômodo, mas que chatice, mas que estado te deixa a forma que a tua casa expressa os sintomas com você. Isso é muito interessante de você observar e uma grande oportunidade para que a gente comece a modificar a forma que a gente interatua com a nossa casa.
Então, casas com umidade excessiva mostram essa tristeza, tristeza que não foi integrada, dor, lágrimas que não foram integradas. Boa tarde, bem-vinda, Soriá. E a gente vai falar um pouquinho mais. Por exemplo, vocês já viram aquelas casas que voltam a água do banheiro, que volta a água do banheiro, que volta a água do ralo? Muitas vezes em casas antigas, às vezes nem tão antigas assim, quando vai tomar banho, quando puxa a descarga, volta aquela água. A gente diz águas fecais, água com trazendo aquele esgoto, trazendo fluidos fecais também que voltam para casa. Quando acontece isso, isso se trata de culpas muito grandes, culpas muito profundas e muitas vezes também de um histórico de assassinatos que pode ter acontecido naquela casa. Pode ter acontecido naquele lugar, naquela casa, antigamente, por exemplo, abortos, assassinatos propriamente ditos, suicídios, culpas muito profundas por conta de abortos, de assassinatos, de suicídios. Então, quando volta nessas águas fecais, fala de algum tipo de culpa muito grande, muito grave, que não foi possível ser integrada, que de fato não foi integrada. Quando a gente escuta o excesso de ruídos, tudo aquilo que tem relação com a audição, quem está precisando ser escutado? Quem está precisando ser ouvido? Fala de excluídos também. Quando algum eletrodoméstico que serve para esfriar deixa de funcionar. Esse esfriar, vamos colocar assim, conservar. Um eletrodoméstico que serve para conservar alimento, uma geladeira que não deixa de funcionar. Tudo funciona como metáforas, metáforas. Aqui pede o que é importante olhar. O que é importante olhar? Quem sabe aqueles excluídos que não tiveram alimento. Aqueles excluídos que não tiveram, não acessaram alimento. Quando a gente queima algum eletrodoméstico que serve para esquentar, esquentar, aí vem o calor, o calor. O que é importante a gente processar? Excluídos que foram justamente excluídos por uma questão de raiva. Nós temos uma raiva excessiva dentro de nós que nós não conseguimos integrar, que está relacionado com calor. Aquilo que serve para lavar, aquilo que serve para lavar. Gente, parece bobeira, mas é tudo uma conversa muito profunda com nós, muito profunda. Quando uma máquina de lavar para de funcionar, nada, queima, o que que a casa está tentando nos comunicar? O que que é importante eu, olha só, lavar a roupa suja, lavar. O que que é importante eu lavar? O que que é importante eu limpar? Está na hora de eu parar e observar. Não, e aí percebam qual é a postura que eu fico diante disso. Eu me incomodo, eu fico com raiva, eu fico me achando uma baita azarada, eu fico com medo, porque aqui vem a emoção que está sendo reprimida também. Lembra que é um sintoma? O sintoma, seja na casa, seja no nosso corpo, é uma forma de processar alguma coisa que no passado não foi possível. Então, através de um sintoma, eu processo dentro de mim alguma emoção que antes eu não dei conta. E com a nossa casa também. Perceba como as casas, elas também fazem com que a gente entre em contato com emoções. E o que eu faço com essas emoções? Então, quando a gente para de olhar a nossa casa e aquilo que acontece na nossa casa como questões do acaso, e a gente começa a ver, puxa, é uma oportunidade para que eu possa integrar alguma coisa importante para mim. E que está relacionada com uma fase da minha vida, com um sonho que eu desejo nessa fase da minha vida, com alguma coisa que eu quero fazer, que eu quero mudar, que eu quero crescer. A vida está conversando comigo de diferentes formas. Os sintomas da nossa casa estão conversando comigo de diferentes formas. Então, fica claro para vocês que cada sintoma diz respeito a uma emoção reprimida e muito possivelmente algum excluído
que pode ser do meu sistema, que pode ser que estava naquela casa de um morador anterior, mas que ressona comigo. Caso contrário, eu não teria vindo para essa casa, eu não teria comprado essa casa. Então, sempre diz questão comigo. E o quanto essa casa me dá oportunidades de eu começar a integrar o que antes era excluído, reconciliar o que antes era separado e, por consequência, oportunidades de nós darmos saltos quânticos na nossa vida. Então, esse primeiro exercício que eu vou orientar vocês, ele é um exercício que ele é muito bacana, muito profundo. Uma última coisa, antes da gente fazer esse exercício, é que vocês tenham consciência. Eu falei isso na aula passada, no exercício passado, mas quero trazer para reforçar. A nossa casa atual é a mesma coisa que a nossa relação atual, que a nossa família atual. Ela está em conexão com a nossa primeira casa. A nossa primeira casa. A nossa primeira casa, aquela casa que nós somos criados pelos nossos pais, ou pelos nossos avós, ou por quem nos criou, aquela nossa primeira casa é uma extensão do útero na nossa mãe. E a forma que eu fico com aquela minha primeira casa, como eu vejo aquela primeira casa, as memórias que eu cultivo, as emoções que eu cultivo da minha primeira casa, são emoções que vão sendo levadas adiante nas próximas casas aonde eu vou. E essas casas, elas ficam como se fosse numa espécie de fidelidade, numa espécie de fidelidade aonde eu não vou conseguir ter um movimento de êxito e de expansão, porque as nossas casas proporcionam um movimento de êxito e de expansão, se eu estou aqui excluindo aspectos da minha primeira casa. Então, dê uma olhadinha na primeira aula, na aula da semana passada, que está no YouTube, para vocês assistirem gratuitamente, está pública, para que vocês façam esse ajuste também, que é muito importante com relação à primeira casa, tá? E aí agora a gente volta aqui para ver essa questão do sintoma das casas. Eu já vou falar dessa questão da ordem, tá? Mas quebrar, isso aí, quebrar, é isso, é ter as coisas rompidas, ter as coisas rachadas, ter as coisas que não estão funcionando exatamente como poderiam estar, como poderiam estar. Aí vem assim, quebrou como? Quebrou como? Um descuido? Já estava quebrado? Algum tipo de acidente? Se foi você que quebrou, o que que você sentiu quando você quebrou? Porque tudo está relacionado com as emoções. E essa emoção que você sentiu é uma emoção que ressona com o móvel ou é uma emoção que está impregnada no móvel. Quando você olha, eu olho, eu cheguei numa casa que já está com as coisas quebradas. O que que eu sinto quando eu olho isso? Aquilo que me desperta em termos de emoções é o que está ressonando daquele imóvel. E o que talvez o excluído que faz parte daquela casa, que faz parte daquele lugar e daquele ambiente, uma emoção que está relacionada com essa exclusão. Então sempre façam esse link. O que que eu sinto? O que que me desperta? O que que esse sintoma me desperta? Qual é a emoção? O que que esse sintoma me desperta em termos de emoções? O que que eu sinto quando eu vejo essa gaveta quebrada? Porque para um pode vir uma sensação de, ai, de lamento, de tristeza, que azar. Para outro pode vir, ai, que raiva, me botaram aqui numa casa que está quebrada. Então, veja o que desperta em você a nível emocional. É aí que tem a chave, é aí que tem a chave, tá? E aí, a gente vai colocar agora, cada uma vai mencionar um sintoma. Porque é fácil a gente ver um sintoma, né? Ou alguma coisa que está quebrada, ou alguma rachadura que tem na casa que nos incomoda, algum eletrodoméstico que parou de funcionar, alguma coisa que queimou, uma água que volta do ralo, uma parede que está sempre úmida. Consegue identificar que existem muitos sintomas? E praticamente todas as casas têm sintomas? Não, minha casa não tem nenhum sintoma. Puxa, que bom, maravilha. Não, a gente não vai dizer sempre, mas na grande maioria das vezes existe esse tipo de conversa. Se não tem nenhum sintoma, quer dizer, ou não aconteceram eventos dramáticos que foram representativos, ou com o tempo já houve um equilíbrio daquilo que havia acontecido com depois os processos de
conciliação que foram feitos ao longo. Então, pode ser que já tenha havido um processo de equilíbrio, onde essa casa já se tornou um lugar, puxa, aconchegante, bacana, de crescimento, de expansão, de êxito, quando não tem nenhum tipo de sintoma. Mas quando tem, é uma grande oportunidade de a gente já não evitar, já não excluir, mas a gente olhar com amor, com carinho. Que emoção que isso me desperta, acolher, integrar, né? E olhar também para esse excluído que está relacionado com esse sintoma, ok? Então, esse primeiro exercício vai ser, cada uma pensa num sintoma, se tem esse sintoma da casa, e coloca uma representação para você e uma representação para o sintoma da casa. E você vai ver como você fica com relação a esse sintoma e como esse sintoma fica, não só com relação a você, mas com o ambiente. De repente, esse sintoma olha para um outro lugar, aponta um outro excluído, tem algum tipo de sensação ou de emoção que começa a surgir nesse sintoma, e aí a gente vai começar, no nosso lugar, a fazer frases de liberação. Frases de liberação são o quê? Caso tenha alguém que ainda não tenha costume de fazer exercício sistêmico, a gente só se centra, coloca a atenção um pouco no nosso coração, deixa que os nossos pensamentos cessem, parem, se tranquilizem. Colocamos toda a nossa atenção no nosso centro, no nosso coração. Sentimos que estamos num lugar de equilíbrio, de paz, de tranquilidade e nos colocamos em cima de cada representação. Você pode colocar um papel, um objeto ou só intencionar. Aqui é o meu lugar e aqui na minha frente, deixa mais ou menos 1,5 m, 2 metros de distância entre uma representação e outra. Essa distância é por conta do perímetro que tem os campos eletromagnéticos. Então, deixa um distanciamento, vai para aquele outro lugar, sobe naquela representação do sintoma e se coloca ali, centrado, sem um protocolo, sem desejo, sem expectativa, sem nada. E só deixa que o teu corpo, de repente, você vai sentir como se uma mão invisível te conduzisse a olhar para o lugar, a se mover de uma forma muito lenta, simplesmente esteja ali como observadora. E perceba, cada um desses movimentos, desses olhares, trazem uma informação. E se vocês não sabem ainda qual é essa informação, vocês podem voltar aqui, abrir o microfone, falar como foi e eu vou orientando vocês. Para quem já sabe que é essa informação, eu olho para o chão excluído, eu olho para um outro lugar, um outro ponto do ambiente, na parede, em algum outro lugar, no mesmo nível dos meus olhos, um ancestral. Vocês já colocam uma representação para esse ancestral, para esse excluído, e do lugar de vocês, então, vocês incluem. Puxa, eu agora vejo você, você também faz parte. Se eu tiver essa permissão, eu te dou um lugar no meu coração. E aí, dependendo de qual for a emoção, só vou desligar aqui o microfone, né? Para depois a gravação. Aí, dependendo de qual for a emoção, aí vocês podem falar: eu agora vejo essa tristeza, dou um lugar no meu coração para essa dor, para essa raiva, para essa sujeira. Dou um lugar no meu coração para essa tragédia, para essas culpas. E agradeço por você ser quem você é. Tudo já terminou. Tudo já terminou. Essa dor já terminou. E eu agora assumo o meu lugar e agradeço por essa casa, por estar nessa casa. E aí vocês podem ver, talvez venha uma outra frase, surge uma outra frase na mente de vocês. Permitam que venha, que vocês falem. Desde um lugar consciente que integre essa sensação, essa dor, esse excluído. Vocês vão ver que bacana que vai ficar a relação de vocês com a casa. Vamos lá, façam esse exercício e qualquer dúvida, quem quiser, abre o telefone, pergunta, estou aqui para isso, tá? Uma representação para vocês, uma representação para o sintoma da casa de vocês. Vocês escolhem qual é o sintoma. Coloquem essa representação.
respiração, do lugar de vocês de frente para esse sintoma e depois do sintoma de frente para vocês. De uma forma centrada, lembre. Respire profundamente algumas vezes, se conecte com o coração. Pati, bem-vinda. O pessoal que está aqui já está fazendo um exercício, um primeiro exercício. Se tu quiser seguir aqui nos acompanhando, daqui a pouquinho a gente vai para o próximo exercício, tá? Aí você fica à vontade. Depois, aí, quando você assistir a gravação, você vê direitinho, acompanha aí. Esse exercício também, tá bom? Morgana, Sim, oi, Freya. Diga, tudo menina. bom? Ótimo. Eu tive uma dúvida agora, porque nossos olhares se cruzam, mas olha cabisbaixo, não olha para o chão, não olha, é como se baixasse só os olhos, assim, sabe? Como se olhasse para o meio, tanto o meu quanto do sintoma. É como se a gente não se encara muito, mas não olha para nenhum outro lugar, a não ser esse meio olhar, sabe? Esse olhar baixo. E eu fiquei na dúvida, o que fazer ali agora, porque eu não lembro dessa situação assim, desse olhar, o que fazer, né? Tem que botar algum campo, porque a gente fica assim, como se percebe a presença e só Fica de não. cabeça como se fosse assim. Não, Não. não. Como se fosse assim, ó, eu tô olhando aqui para você, aí eu faço assim, ó, baixo o olhar assim, mas não tô olhando para o chão, é como eu não quero, como eu não quisesse olhar, né? Como se eu Hum, não quisesse, mas não querer, sabe? Foi bem voluntário mesmo, ele foi baixando assim, foi assim, mas é um aí desvio. um É um desvio, desvio. isso aí, desvio de olhar, um desvio de olhar, mas nem olha para um lado, nem olha para o outro, é só um desvio de olhar, isso aí. E qual que é o sintoma? Não é uma coisa que incomoda tanto. Então, o que que é? Não, me incomoda, inclusive quase que eu mexi nisso hoje, que é uma umidade, uma mancha que está dando por debaixo do meu papel de parede.
Aqui exatamente onde aqui como se fosse um quarto é o meu home office, na verdade, né? Mas quando eu recebo pessoas, tem gente que aí dorme aqui, que eu tenho um sofá-cama. Mas aqui é o lugar onde eu trabalho, é o lugar onde eu atendo, e aqui perto aqui tem uma mancha que está dando por debaixo do meu papel de parede, e aqui embaixo, no meu pé aqui tem. Aí hoje eu pensei, eu vou arrancar esse papel de parede já, eu vou fazer alguma coisa. Eu mesmo estava querendo fazer isso hoje. Mas não é uma coisa que me incomoda, mas não tenho raiva, nada disso. Mas me incomoda. Mancha, ela é muito significativa. Começa a perceber que é interessante como que aquilo que aparece no corpo e nos sintomas da casa fecha muito bem. Então, assim, quando aparece no corpo manchas, ela está relacionada com o quê? Aquilo que no passado deixou algum tipo de marca, algum tipo de desperta geralmente uma vergonha disso. Então, mostra alguma coisa que no passado gerou algum tipo de vergonha, uma exclusão relacionada com algum tipo de vergonha. Como dizer, manchou o nome da família, sabe? Manchou o nome, manchou. Então, nesse sentido de vergonha, de moral, de moralidade. Então, ali, ó, desvia o olhar, quer dizer, tá bem, você tá aqui, mas é uma vergonha para mim você estar aqui. É, Eu fico. fica, não é nem uma, eu até penso assim, pô, daqui a pouco eu vou receber visita e tá esse negócio aqui. Pensei isso. Exato. Então, aquilo que vem ao nível emocional, tá trazendo isso. Algum tipo de mancha que ficou no desvio. Desvio o olhar, finge que não tô, finge que não tá, finge que não tá me incomodando, mas gera essa sensação de vergonha. Eu quero evitar você. Quero evitar você pela vergonha que você causou. Entende? Se fosse um excluído, seria isso. Quando eu falo isso, exatamente isso, dá para sentir que chega num lugar profundo. Eu evito você pela vergonha que um dia você me causou. Então, disso, Surya, eu sugiro que, de frente com esse sintoma, você agora possa se abrir para a possibilidade de olhar aquilo que antes não foi possível olhar. E você poder dizer, agora eu escolho olhar para você. E Minha por câmera tudo aquilo. tá, minha câmera tá com, ó, e a câmera agora deu mau contato, tá saindo, tudo ligado. É o sistema, minha querida. Então, muito bem. Diante disso, agora você escolhe ver. Agora você escolhe ver, integrar, dar um lugar para esse excluído, para tudo aquilo que esse excluído representa, e num sentido assim de agradecer o que esse excluído, né, que está representado hoje na mancha dessa casa, que esse excluído já fez por você e por todo o teu sistema. E depois Uhum. vai para ele e veja como muda essa Uhum. representação. Depois que você falou isso, me veio uma frase, não sei se faz sentido eu falar, mas eu dou um lugar para essa vergonha. Não sei por que veio essa frase. Quando você estava falando, veio essa frase de dar um lugar, sabe? Então eu posso falar isso também, no caso, né? Se eu sentir De que. fato, dizer também, eu sou como você, eu entendo Uhum. a tua verdade, porque vocês Uhum. mostraram o mesmo sintoma como um espelho. Então, Uhum. eu sou, eu entendo essa vergonha. Tá, Obrigada. Obrigada. Sempre agradecendo no final esse sintoma e tudo aquilo que ele mostra. tá bom. Obrigada. Obrigada também. Oi, Mari, fala, minha querida. Abre teu microfone, Mari, tu consegue? Hã? Sim, Aí, eu ontem era sexta, quinta-feira eu repus copos de cristal para champanhe. Eu estou no mês do meu aniversário porque eu havia quebrado alguns, assim como os de cerveja. Eu particularmente não bebo, mas tenho amigas que bebem, enfim. E aí eu fiz a higiene ontem dos copos para guardá-los. E ontem à noite deixei sobre a mesinha. E hoje pela manhã, quando eu fui fazer o movimento de guardá-los, caiu um pote de sobremesa e um dos copos se quebrou. Muito bem, aconteceu. Agora eu fui almoçar fora e fui almoçar com uma amiga, enfim.
cheguei em casa e eu abri o armário para pegar um pires. Caiu dois, um deles quebrou. E aí eu fui, acessei o WhatsApp, que eu não estava olhando há um tempinho, e vi a sua reunião, mas já tinha visto a chamada, eu tinha esquecido. Então, aconteceu hoje esses dois momentos que quebrou o vidro, quebrou o copo, e agora há pouco, 3 horas, esse pires, né? Ok. E no movimento do exercício, quando eu olhei para o sintoma, eu não olhava não tinha um olhar fixo. Do sintoma para mim, eu ficava muito tranquila de olhar o sintoma para mim, né? E foi bem tranquilo. O sintoma olhava para você, mas você não olhava para o sintoma. Era difícil olhar para o sintoma. Eu não tinha um foco. Era para lá, para cá. Não era para o chão, mas era disperso o olhar. Agora, do sintoma para mim, era muito tranquilo, era de igual para igual e com uma luminosidade, assim. Sim. Tá acontecendo, veja se faz sentido para ti, não precisa falar, tá? Mas nesse momento da tua vida, tem alguma coisa que está acontecendo que você não está querendo. Tem alguma coisa importante acontecendo que você não está querendo ver, você não está querendo olhar. Faz sentido para ti? Que é uma coisa como que diz assim, ó, bota a tua atenção aqui, agora. Pá, quebra alguma coisa. Me bato em alguma coisa da casa. Quebra outra coisa. Bota a tua atenção aqui agora, em alguma coisa importante que precisa ser vista agora. Talvez esteja sendo difícil olhar, assumir, aceitar, passar por esse momento, passar por essa fase. Mas é uma conversa que é importante colocar atenção aqui, não se distrair com outras coisas, não buscar outras coisas. A atenção aqui, tanto que você vê o teu olhar fica difuso, fica não eu quero olhar qualquer coisa, menos isso aqui que está aqui na minha frente, que está olhando para você, entende? Uhum. Quando eu digo isso, faz sentido para ti, encaixa na tua realidade hoje de alguma forma. Sim, Perfeito. sim. Então aí você já tem o conteúdo principal, minha querida, tá? Quando você, agora com consciência, escolhe olhar o que antes você não queria olhar, muda completamente o cenário da tua vida. Então você, de frente a essa representação, sobretudo, primeiro você agradece. Obrigada por me mostrar o quanto era importante eu olhar para você. Eu agora escolho olhar. Eu agora escolho olhar e assinto ao que a minha realidade me traz neste momento. Uhum. Talvez você possa falar, me rendo a essa realidade. Uhum. E se vier alguma outra frase mais que encaixe mais profundamente para você, Uhum. que você localizando a emoção que te dá, você se render a essa emoção, Uhum. a essa realidade. Sim. E você Uhum. agradecer o que o sintoma da casa te traz. Se render, agora eu olho. Agora eu me coloco aqui, na minha realidade, e olho o que precisa ser olhado. Obrigada Uhum. pelo que você. E vejo na tua postura com relação a isso que está acontecendo, o que é possível melhorar que se encaixe com isso. Agora eu olho, agora eu assinto, agora eu me rendo, agora o que antes tinha um não, eu coloco um sim. Porque a casa está mostrando, através desses copos quebrados, o quanto isso é importante para você, né? É, gratidão, Morgana. É incrível porque justamente hoje, né, que você trouxe este tema e justamente hoje teve essa quebra
essa quebraria, podemos dizer assim. Sim, sim. Muito possivelmente você estava pedindo algum tipo de orientação, algum tipo de luz, de alguma forma. E É, sempre que a gente pede, então nada acontece por acaso. Sobretudo o agradecimento a esse sintoma por aquilo que te dá a possibilidade de agora você crescer e evoluir, ainda que às vezes esse crescimento e evolução eles nos colocam em contato com um pouco de desconforto, de dor, para a gente aprender um lugarzinho mais humilde, mais rendido, mas que faz com que a gente evolua, gratidão, certo? Morgana. Valeu. Obrigada, querida. Obrigada. Uhum. Laura, pode falar, minha querida. Oi, Morgana. Oi, meninas, tudo bom? Deixa eu colocar Só minha vou câmera. desligar aqui. Oi. Tudo bom? Você me ouve? Vou desligar só aqui. Peraí, gente. Não fazer nenhuma. O microfone aqui, só para depois não dar interferência, eu conseguir escutar direitinho. Fala, Laura, agora sim. Fala, minha Você querida. me ouviu? Desculpa. Tudo Sim, bom? aham. Tudo ótimo, Então, Laura. o meu caso é muito parecido com o da Suri, assim, a gente tem uma parede aqui em casa que vira e mexe, ela tá com problema, a gente já tinha arrumado uma vez e agora ela tá de novo, inclusive a gente tá com um pedreiro em casa, é uma umidade também, mas é bem grande, assim, eu acho que vem do vizinho, e eu me coloquei esse sintoma. E quando eu olhei para ele, quando eu me coloquei no meu lugar para olhar para ele, eu não olhava diretamente para ele, mas eu olhava na direção assim e na horizontal, sabe? E imóvel, eu não conseguia me mexer. E me veio de novo aquela sensação de formigamento nas mãos, sabe? Igual daquele outro exercício que eu fiz aquele dia que eu comentei lá no Telegram. Aí eu fui pro lugar do sintoma. E eu imediatamente abaixei a cabeça, mas não no sentido de olhar para alguém no chão. A sensação que eu tinha é que eu estava. Sabe quando criança leva uma bronca e abaixa a Uhum. cabeça de vergonha, assim? Era essa a sensação que eu tinha. E aí, como eu estava, né, da minha posição, eu olhava assim para o horizonte, né, para frente, eu coloquei já um representante para algum excluído. E quando eu fui para o lugar desse excluído, eu desviava o olhar, mas assim, para a minha direita, assim, sabe? Como se eu também não quisesse enxergar alguma coisa. E ficou assim. E aí eu não consegui sair disso, assim, porque ficou tudo muito estranho, eu achei. Amém. Então, assim, você quando vai no lugar você olha e você se dá conta que tem ali uma representação além de você, do sintoma. Quando você vai nesse lugar, é como se fosse uma criança se encolhendo. É isso? No lugar do sintoma, parece que tem alguém com vergonha, assim, olhando para baixo e tá levando uma bronca. Tá. E quem que olha para a tua direita? Quando eu fui pro lugar do representante de um excluído que eu coloquei ali, né? Aí sim eu ficava olhando para minha direita. Tá. E Mas eu esse não lugar do desviava a cabeça, assim, era só com o olhar mesmo, sabe? Como se eu não quisesse olhar para ninguém mesmo. Uhum. Mas a nossa direita indica o quê? O presente e o masculino. O presente e o masculino. Então, olha que interessante. Você está com algum tipo de conflito aí com seu vizinho? Aparentemente, não. Não? Você só Não. falou assim, acho que tem uma infiltração muito grande que vem do vizinho, É que vem. porque isso começou depois de uma reforma que ele fez na casa dele. Então, por isso a gente acha que pode ter sido por isso. Tá? Eu só coloco isso como uma metáfora, tá? Porque assim, olha para o meu lado direito, que eu represento o homem, um lado masculino ou o presente. E quando estava discutindo, Laura, uma frase assim que surgiu aqui foi assim: formigamento nas mãos, quer dizer, uma energia agressiva, uma energia assassina, e que muitas vezes impede que a gente veja a dor do. Então, eu agora assumo a minha incapacidade de ver a tua dor.
Eu assumo o quanto para mim é difícil olhar a dor alheia, olhar a tua dor. E quem sabe, tudo isso que tu trouxe, quem sabe não, muito provavelmente vem, se encaixe com eu olho para aquilo que é meu, mas aquilo que, entre aspas, não é meu, ou não é próximo do meu círculo, eu não quero que me afete. Eu não quero que ingresse, eu não quero que entre. Então, talvez aqui, através dessa umidade que pode vir do vizinho, também peça uma abertura para olhar não só para aquilo que está diretamente na tua casa, mas para as pessoas que estão interagindo também com a tua vida, na tua vida. Que interessante como pode vir de um movimento de expansão. Eu saí só dos limites do perímetro familiar e eu poder me expandir um pouco mais, indo adiante, conversando com o vizinho, integrando esse masculino que não só está dentro do sistema, mas está fora do meu sistema, direto também. Então, diante dessa representação, eu colocaria assim: eu agora assumo a minha incapacidade de ver a tua dor e te agradeço pelo que você me traz como oportunidade de olhar e crescer. E você diz: eu agora vejo você. Eu agora vejo você e te dou um lugar no meu coração. E dou um lugar no meu coração para a tua dor e para a tua tristeza também. Os homens também choram, os homens também ficam tristes. E a gente pode também desenvolver mais compaixão pelo masculino, pelas dores do masculino. Depois que você fala essas frases, volta para o lugar do sintoma da tua casa, dá uma olhadinha no que é amor. Depois, se você quiser, compartilhe conosco. Obrigada. Obrigada, minha querida. Alguém mais gostaria de trazer? Como foi? Se ficou com alguma dúvida? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que Mariana, Oi, Fran? isso. Sim, fala, Fran. O meu é assim, eu comprei um guarda-roupa faz uns 3 meses, 4 meses. Aí no primeiro momento, ele soltou já a madeira da gaveta. Aí o montador veio e arrumou. Do nada ele soltou, sendo que tá tudo recente, né, a montagem dele. E faz 3 meses. E agora eu tinha colocado alguns produtos que eu vendo na parte do cabideiro. E a madeira quebrou totalmente, né? Os encaixes. Aí por isso que eu perguntei, guarda-roupa. Aí na hora que eu fiz o movimento, aí é como que se falasse assim, é, uma vez já quebrou a perna, quebraria a sua outra, né? Mas quebrou a madeira do guarda-roupa de tantos pesos, porque foi muito peso mesmo que eu coloquei ali. Então, aí eu devolvi esses pesos. Dei um lugar a um coletivo que carregou muitos pesos, seja em trabalhos, seja em peso emocional. É como que se me liberasse, assim, as costas, eu senti um pouco mais leve, mas foram os pesos que eu venho carregando. São muitos pesos. Que eu não preciso mais levar todos esses pesos. Isso. E aí que é interessante olhar, Fran. Você escolheu colocar esses pesos. Você escolheu. Então, o quanto ali faz um movimento bacana, interessante de você ter em mente no seu dia a dia, é de você ver por que eu estou escolhendo ainda carregar tanto peso.
Por que que eu estou escolhendo ainda carregar tanto peso? E aí você, quem sabe, poder colocar uma representação para um ancestral teu e devolver responsabilidades e culpas que não te pertencem. E você se colocar no teu lugar e só no teu lugar, sem mais ocupar o lugar de ninguém e sem mais estar fora do teu lugar. Ter a coragem e a humildade de ficar no teu lugar. Então, eu colocaria uma representação para uma ancestral, só para você encerrar assim, esse exercício com essa consciência de que eu venho escolher carregar esses pesos, colocar esses pesos aqui. E agora eu decido soltar, me liberar e liberar esse ou esses ancestrais com os quais eu venho vinculada, carregando culpas, responsabilidades que não me pertencem. E aí você devolve isso como se fosse esse ritual, onde você formaliza isso, você devolve e depois na tua vida e no teu dia a dia, você se compromete a não colocar mais nada excessivo, não deixar pesos excessivos, desde as coisas que estão na tua casa, desde as coisas que estão na tua casa. Talvez tenha alguma outras coisas que vêm desse lugar do guarda-roupa novo, o que vem a representar, isso está se soltando. Será que está pedindo um outro ambiente? Será que é importante estar num outro ambiente? Mas você pode também se render àquilo que no momento você pode e no momento você ainda não consegue dar um passo e fazer. Mas você se rende ao que é e desde esse lugar de rendição fica no teu lugar de pequeno. Aí fica mais leve para você, tá bom? Olha, Margarida. Obrigada também, minha querida. Oi, Ari, pode falar. Olá, boa tarde. A minha sensação, o meu sintoma, aliás, é a oscilação de energia nas tomadas. Quando a gente coloca, como se ele faz clique, clique, quer ligar, não quer ligar, uma oscilação nas tomadas. Não é de energia, mas a oscilação na hora que entra na tomada. Não é que a energia da casa oscila, é o bocal, quando pluga, sabe? Não consegui entender muito bem o que isso significaria. Quando tu foi no campo, como que ficou as representações? Quando eu olhei para o campo, eu olhei para o chão, para um morto. E eu senti que era o pai dos meus filhos, que faleceu fazem 3 anos. E no campo, eu senti o maxilar, uma raiva reprimida, algo que não pode ser dito, uma impotência, e senti um incômodo também nos ouvidos, senti eles bem quentes, bem essa parte do lóbulo de baixo. E aí voltei para o meu lugar e fiz as frases de inclusão, de liberação. Eu senti um alívio bastante grande, mas eu não entendi muito bem o que significaria. Quando que, por exemplo, aí falando assim de uma experiência pessoal, né? Que aqui também onde eu tenho essas tomadas, né? Que a gente liga a luz. Então, quando olha para essas representações, geralmente está relacionado assim com é, a partir do momento que você liga, é como se fosse assim, quando tu te conecta com a vida. É um movimento de conexão com a luz, um movimento de conexão com a vida. Ah, eu ligo. Existe como se fosse uma certa dificuldade ou resistência de fazer essa conexão com a luz, de fazer essa conexão com a vida. Eu aperto e fica naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, ligou. Mas ainda não tem aquele passo firme de dizer, não, eu estou na vida, eu vou para a vida e eu fico na vida. Talvez exista algum tipo de culpa porque ele morreu e você viveu. Talvez você já tenha escutado ou ficado com medo
de escutar. Melhor que ele tivesse vivo e você morto. Melhor que quem tivesse morrido tivesse sido você. E Então, quando a última, a Francislene, quando ela estava falando, agora, antes de mim, eu me lembrei que eu não tinha me reparado que o meu atual marido está fazendo um curso de elétrica faz um mês. ok, ok. E aí eu fiz essa conexão, né, com a elétrica da casa. Ok. Mas no campo apareceu o ex-marido, que Sim, está conectado com o atual, que está sim, conectado com o atual. Então, tudo aquilo que com o ex-marido não fica bem resolvido é passado e transferido, projetado inconscientemente para o atual, na forma de novas expectativas, novos pesos que podem impedir que se caminhe firmemente na vida. Então, talvez, para tentar evitar que aquilo do passado aconteça, venha uma espécie de nova expectativa, novo peso sobre a relação atual. E não que fique algo leve, fluido, novo, com gratidão ao que aconteceu com o anterior, com o destino do anterior, com gratidão ao destino do anterior. Então, olha que interessante, esse sintoma que já existe mostra o parceiro anterior. E o teu atual está vindo com uma possibilidade de consertar, com a possibilidade de consertar. O que o campo te mostra? Para que o atual possa consertar, que você esteja bem, em gratidão e alinhada com o anterior, que é o ex-marido. Então, você, diante dessa representação, puxa, quem sabe aí, se observa, será que tem algum tipo de culpa, ressentimento, aquilo que não foi possível ser dito, você deixou tudo para mim, fiquei com toda a responsabilidade, ficou muito difícil, fiquei com raiva porque você se foi naquele momento, com tudo que estava acontecendo. Deixar que isso venha, que você possa colocar isso para fora, e em seguida que você possa também se curvar diante do destino do teu ex-marido e agradecer que ele tenha ficado tempo suficiente para que vocês formassem família. E deixar, né, o lugar dele, agradecer o lugar que ele tem como pai. É de uma filha ou de mais? 3. 3. Isso, como pai das 3 filhas. E que agora você se permite viver o novo, se ancorar na, ainda que ele tenha ido, você fica, agradece o lugar que ele deixou para o novo e se ancora nesse novo. Se faz sentido para ti, talvez seja um movimento Sim. bem bacana, interessante. Tá Obrigada. bem? Eu quero fazer uma pergunta. Você falou sobre as águas, né, de esgoto, essas águas que retornam. O prédio que eu resido há 25 anos, ele tem esse retorno. Esse prédio, ele foi construído junto com o prédio ao lado, por um senhor estrangeiro. Ele construiu o prédio inteiro, há muitos anos atrás, para que ele ia casar, para que ele morasse com a esposa e todos os descendentes morassem no mesmo prédio que ele. E antes do casamento, a esposa veio a falecer e o prédio ficou fechado, ninguém morou por mais de 20 anos. E aí depois ele casou novamente, casou com uma outra pessoa, teve os filhos, teve os netos, e desde a construção ficou quase 40 anos fechado. Os filhos vieram para o Brasil, retornaram, abriram o edifício e começaram a comercializar todos os apartamentos, né? E venderam todos os imóveis. Eu posso fazer esse movimento para essa questão. Pode. Quando você for no lugar do sintoma, sem intenção, né, de ver aquela mulher onde iniciou, no lugar do sintoma, só veja, talvez aponte mais de um excluído, talvez aponte vários excluídos. No lugar do sintoma, só permita que ele te mostre quais são esses excluídos,
com muito respeito. Aqui é importante a gente ter um cuidado quando a gente sabe de alguma história, para a gente não influenciar com algum tipo de desejo de inclusão, porque às vezes a gente sai do nosso lugar de uma forma muito sutil. Então aqui a gente se coloca como pequeno, deixa que esse campo aqui, se mostrar um excluído, bota um, dois, três, mais, inclui, porque ninguém compra um lugar por acaso, ninguém mora onde mora por acaso. Então sempre são histórias que se complementam, que existe uma ressonância acontecendo. No momento que esse prédio mostra isso, te dá a oportunidade de fazer essas integrações, isso libera muitas coisas na tua vida. Então, faça, coloca, veja quais são os excluídos que surgem, integra esses excluídos e, ao final, sempre muito importante para todos, agradeçam o sintoma. Agradeçam o sintoma por aquilo que ele possibilita mostrar, por aquilo que ele possibilita integrar e por aquilo que ele possibilita que a gente cresça e evolua. Exatamente isso. Esse é um processo bem importante. É interessante observar o que, com relação a esses excluídos que vêm desse sintoma, vai estar relacionado com culpas, com tragédias, com dores muito profundas, que não foram possíveis ser associadas. Então, no teu lugar, na hora de integrar, aí considera essas culpas, essas dores, essa tristeza, essas tragédias que possam ter acontecido. Aí tu vai perceber que tu chega num lugar mais profundo de integração e quando você vai no lugar do sintoma, tu vai perceber como alivia, tá? Então sempre volta para o lugar do sintoma, percebe como ele relaxa, como ele e depois no final agradece, ok? Obrigada também, minha querida. Tem a Hilda. Fala, Hilda, bem-vinda. Quer falar, Hilda? Só abrir teu microfone. Pode trazer. Oi, Olá. tudo Pode bom? escutar. Tudo ótimo. Eu reformei a minha casa, voltei a morar, já fazem 2 anos, porém, de uma forma assim inacreditável, abre goteiras. Tem goteiras, daí eu mando arrumar, abre outra, e na entrada de água que vem da rua, estourou um cano, deu bastante excesso de água, e há 15 dias atrás, novamente estoura esse cano durante a noite, e bastante excesso de água, fica vazando água. E essas goteiras que o cara que fez a reforma, ele já nem vem mais, ele não quer nem saber, porque ele disse que ele arruma e não sabe por quê. Chamei outro, ele consertou, colocou manta asfáltica, um telhado todo novo, e novamente tem goteiras. Ao eu fazer o exercício, eu me coloquei num lugar, senti algo me puxando para trás. Quando eu me coloquei no lugar das goteiras, dessa água que está sendo desperdiçada, que está jorrando, eu também senti como se tivesse grudada no chão, algo assim que me amarra em algum lugar. E eu senti muita tristeza. Uhum. Sim, sim. Ok. Então, essa é uma casa que você comprou, você construiu? Não, essa casa era do meu esposo, ele recebeu de herança. Quando nós separamos, eu fiquei com a casa. Fiquei morando, os filhos ficaram comigo e eu fiquei com a casa. Tá bem. E antes de você se separar, já tinha essas goteiras? Não, Então, ali talvez você possa considerar. Vamos nos basear pelo que o campo traz, tá? Então, você diante dessa representação, existe algum tipo de tristeza muito grande que não foi possível ser integrada. Talvez essa tristeza reverbere na tua vida a partir da separação, ou do porquê aconteceu a separação. Uma dor muito profunda que talvez pela raiva, pelo momento, pelo próprio medo de sentir a dor, ela não tenha conseguido ser
vivenciada. Esse luto talvez não tenha sido completamente vivenciado. E aí a vida continua, a vida segue, e de alguma forma, nesse momento, Hilda, a vida, o ambiente, a casa está conversando com você de que é importante você olhar para a dor, para a tristeza, de que isso precisa ter um lugar na tua vida também. É algo que já não dá para botar para debaixo do tapete, já não dá para fingir que não existe, já não dá para querer passar por cima. A dor, a tristeza, o luto também faz parte. E quando a gente vivencia uma separação, a gente vivencia um luto, é uma morte de algo, que muitas vezes a gente não consegue integrar, não dá conta, tem os filhos, tem a rotina, tem toda uma série de coisas que às vezes a gente bota para debaixo do tapete, mas numa hora é bem isso, deságua de alguma forma, sai de alguma maneira. E às vezes pode ser, que a Fran falou, a tua perna não quebrou, quebrou a prateleira do guarda-roupa. Então pode ser que não desagou um sintoma numa doença em você, mas na casa, a casa mostrando a necessidade de integrar a tristeza, de integrar a dor, de integrar o choro também. Então, diante dessa representação, minha querida, eu sugiro que você possa dizer, você, de frente para essa representação, eu agora dou um lugar para a dor e para a tristeza no meu coração também. E isso ali você já está percebendo que já está indo para um lugar profundo. Eu agora me permito dar um lugar para a dor e para a tristeza no meu coração também. Obrigada pelo que você me mostra. E obrigada por você me ajudar a crescer e me desenvolver mais. Foi muito difícil para mim. Mas eu assumo as escolhas que eu fiz. E eu dou um lugar no meu coração agora para essa tristeza. E aqui talvez seja importante você permitir se passar por alguns dias em contato com essa emoção, com essa tristeza, sentindo, deixando que ela venha, que ela faça parte, dando um lugar para ela de forma consciente na tua vida. E para o lugar onde tem essas goteiras, você começar a dizer: obrigada. Obrigada pelo que você está fazendo por mim. Obrigada pelo que você estava fazendo por mim. Eu agora assumo e dou um lugar para a tristeza na minha vida. Obrigada, obrigada. Talvez isso ajude de todas as formas. Ok? Ok, muito obrigada. Obrigada também, minha querida. Obrigada também. Mais alguém gostaria de trazer alguma dúvida? Alguma colocação? Minhas queridas, então, eu só quero trazer aqui para vocês, para a gente finalizar o encontro de hoje, das casas. Eu separei só mais uma partezinha aqui de conteúdo rapidinho e a gente finaliza, que é a parte da ordem. A gente percebe que às vezes na nossa casa, ou ela é muito bagunçada, ou ela é organizada demais, ou tem uma peça da casa, ou um móvel da casa, que é aquele lá que a gente joga as bagunças, joga as coisas lá dentro, fecha. Então, tem muitas formas da gente ir observando qual é a dinâmica que vai acontecendo na nossa casa. E quando a gente fala de desordem, ou quando tem um objeto, uma coisa que está sempre fora do lugar, é bem isso. A desordem, ela representa estar fora do lugar. Então, aquele objeto que está fora do lugar, que nunca está no lugar, representa alguém que está fora do lugar. Alguém que não está no seu lugar correto. Como filho, como esposa, como mãe, que está fora do seu lugar.
E o excesso de organização, ele vem também como eu não vivo a minha casa como um lugar para eu. Eu preciso deixar um ambiente preparado para alguém que já esteve. Então, quem tem uma necessidade de ordem absoluta é alguém que vive sob um mandato ancestral. Eu vivo sob um mandato ancestral. Não é a casa para mim. Eu preciso deixar esse ambiente rígido, preparado, sem nada fora do lugar, para alguém que já está. E a desordem quer dizer quem dessa casa está fora do lugar. Quem não está ocupando aqui o seu lugar. Por uma questão de deslocamento de função. Não necessariamente um mandato ancestral. Então, aqui também vocês podem só ter isso em mente. Quando a gente está com as coisas fora do lugar, também tem a representação de excluídos. Excluídos que, por algum motivo, a gente está em ressonância, fazendo com que a gente fique fora do nosso lugar para deslocamento, ou fazendo com que eu esteja sob um mandato ancestral, também atrelado a um excluído. Seja excesso de ordem, seja a desordem, ambos trazem essa menção de excluídos e de estarmos fora do nosso lugar. Então, quando a gente pega objetos que estão fora do lugar, a gente pode fazer algo, um ritual muito simples, mas que é muito efetivo. A gente pega o que está fora do lugar e diz: obrigada pelo que você representa. Eu agora vejo você e te dou um lugar. Você também faz parte. Você também faz parte. Você vai lá e coloca no lugar. E quando tem o excesso de ordem, você imagina o ancestral no qual você está sob o mandato. E para esse ancestral, você também diz: eu agora vejo você, meu querido ancestral. Te agradeço por você também fazer parte. Me coloco agora no meu lugar e somente no meu lugar. Libero você de mim e eu me libero também. Eu agora sou eu e apenas eu. E agora fico na minha casa para que ela seja o meu lar. Você já tem o seu lugar. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem pegar a diferença de uma de outra? Ok. Então eu deixo isso como um movimento para vocês fazerem, tá? Excesso de ordem ou desordem também tem esse significado. Quando vocês começam a fazer essas integrações, puxa, você vai percebendo que de repente a tua ligação com a casa vai ficando diferente. A tua conexão com a casa e com os ambientes da casa vai ficando diferente. Eu fui percebendo uma diferença grande de como eu comecei a ter assim uma vontade natural de começar a decorar algumas coisas que antes eu não tinha, de colocar flores, plantas em alguns lugares que antes não tinha, do meu marido trazer plantas de fora, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, para ir colocando num lugar ou outro da casa. E isso começou a acontecer depois que eu fui fazendo esses movimentos. Então percebam como depois vai ficando natural, como vocês vão se sentindo melhor na casa de vocês, aonde vocês estão, e por consequência, como o ambiente vai ficando mais propício. Quem não assistiu a aula do sábado passado, dá uma olhadinha no YouTube e assiste para vocês verem o quanto a nossa casa representa para nós um impulso para o nosso crescimento, para o nosso êxito, para a nossa expansão. E quando a gente está de bem com a nossa casa, essa é realmente o nosso lar, onde nos abre esse caminho para o êxito, para a expansão, como isso fica diferente, como nos possibilita mais. Tá no YouTube isso, Guiada, tá no YouTube, lá no meu canal do YouTube, nos vídeos abertos lá, gratuitos, é só acessar a aula e assistir, acompanhar, fazer os exercícios. E vocês podem tirar as dúvidas também se vocês tiverem, tá? Ali no, vocês podem colocar mesmo e tirando as dúvidas ali, se quando vocês forem fazer os exercícios tiver alguma dúvida, tá? Aguenta mais uma? A gente finaliza esse assunto. Eu acho que é um tema também bem interessante. Compra e venda de casas, tá? Então, comprar e vender casas também está relacionado com vínculos. Dificuldade para comprar casa ou dificuldade para vender casa está relacionado com vínculos emocionais. Vínculos emocionais que estão naquela casa.
Eu não consigo vender uma casa enquanto essa casa não estiver disponível efetivamente para venda. Quem deixa essa casa disponível para venda? Eu. De que forma? Quando eu libero os vínculos emocionais que eu tenho com as pessoas que fizeram parte daquela. Às vezes a gente quer colocar uma casa para vender depois do falecimento de alguém, mas sequer eu me permitir vivenciar o luto com aquela pessoa, sequer eu me permitir vivenciar aquela dor, aquela perda. Eu ainda não disse sim para minha vida e de uma maneira inconsciente estou vinculada com aquela casa, porque aquela casa me mantém vinculada com aquela pessoa. Então eu posso colocar 500 corretores para vender aquela casa, não vai aparecer comprador, porque aquela casa não está disponível. Então é muito importante ter isso em mente. Para comprar e para vender casa, a gente precisa estar disponível. Para vender, eu deixo a casa disponível, dos vínculos emocionais que eu tenho com as pessoas que fizeram parte daquela casa, e para comprar, eu preciso estar disponível, dos vínculos emocionais que eu tenho com as pessoas das casas anteriores aonde eu morei. Então, quando eu me libero desses vínculos emocionais das casas anteriores onde eu morei, eu estou disponível para comprar uma casa. E quando eu me libero dos vínculos emocionais da casa onde eu estou, eu deixo a casa disponível para ser comprada por alguém. Ok? Ficou claro para vocês? E aí cada uma pode ver os seus movimentos. Quem são essas pessoas? Como eu estou com relação às casas anteriores? As pessoas que eu passei pelas casas anteriores, começando de onde? A extensão do útero da minha mãe, a minha primeira casa, e depois as demais. Vocês vão ver movimentos muito profundos acontecendo na vida de vocês. Quem tem interesse em vender ou em comprar casas, tenha isso em mente, vai ajudar bastante. Era isso por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, pela atenção, e a gente vai se falando, tá? Esses encontros do sábado eu vou começar a deixar eles abertos para quem quiser participar de outros grupos também, pode entrar e fazer parte também, tá? Que vai ser um prazer muito grande recebê-los. Um beijo muito grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada também.